projeto do balão nasceu em 2014, por aí, né? Metade de 2014. Como? Com 2 projetos que já tinha aqui no Brasil, o Cirrus e o Stratos. Mandar um abraço aqui pro Francisco e o Bruno Souza, que são os 2 ali idealizadores do projeto. Principalmente o Bruno, né, que foi quem manteve mais contato durante o tempo aí, até hoje. Ele me deu várias aulas ali para lançar esse balão e foi uma peça ali fundamental. Tanto que eu faço um agradecimento só para ele no vídeo lá, dedico um tempinho só para agradecer a ele. E o projeto do balão nasceu aí, né? Eu via aquela altitude toda com um projeto relativamente simples, é um balão de látex com gás hélio, mais leve que o atmosférico, amarrado a um paraquedas, uma sonda de isopor com uma GoPro ali dentro, GPS, mandou pra cima, filma imagens magníficas, né? Tão lindas quanto a da ISS, eu costumo até brincar, né? Claro que a ISS está bem mais alta, mas enfim, é bem bacana mesmo as imagens. E o projeto nasceu aí, inspirado a partir desses 2, né? E aí eu comecei a acompanhar esse meio do balão e foi algo que me motivou bastante. Eu costumava acordar bem cedo para assistir os lançamentos deles. Eu até falava assim, ó, transmitam os lançamentos que eu vou divulgar na página. Vou divulgar lá no projeto, vou divulgar para a galera assistir e dava sempre muito certo, né? A galera gostava de assistir. E foi aí. A inspiração veio de projetos já existentes aqui no Brasil, lançados a partir de São Paulo. Aqui de São Paulo. O Bruno, ele é de Pitangueiras, aqui em São Paulo, e sempre foi um sucesso. Já lançou, se eu não me engano, eu vou chutar aqui baixo, já lançou 30 sondas. 30. Então, ele é brabíssimo, assim, nesse sentido. De lançar, né? É legal. Aí surgiu disso aí você falou, não, vou lançar, e aí a ideia era lançar de lá do seu lugar. Lá do quintal de casa. Foi assim, do quintal de lá de casa a gente montou uma lona assim lá no terreno para, né, evitar espinhos, qualquer galho que pudesse furar o balão. E aí a gente montou toda a estrutura, fizemos uma transmissão ao vivo e tal, só que o foco mesmo sempre foi o vídeo. Eu sempre costumo dizer isso, teve a live, mas como era algo que eu queria produzir um vídeo mega bem produzido, né, eu chamei até amigos para filmar, para me ajudar a filmar, a resgate e tudo mais. E inclusive deixa eu mandar um abraço, né, para a Daiane Prazeres, que foi quem é minha colega de faculdade. Convidei ela para vir filmar, porque ela, enfim, já manja das câmeras e tudo mais. Certo. Aí, nesse dia, a gente montou toda a estrutura ali, levou o gás hélio. Foi algo bem difícil de conseguir na Bahia. Então, isso aí eu queria saber, antes de lançar, como que foi os preparativos aí? O gás hélio foi, assim, é o mais caro, era o que era possível de perder. Sempre combustível, né? É o mais caro. Sim, isso aí. Sim. Assim, eu chuto, já fiz um cálculo ali, eu diria mais ou menos que 70% do valor do projeto é só gás hélio, entendeu? Aproximadamente. Aí o resto vem câmeras, GPS, que também não é barato, porque a gente usa um dos melhores GPS do mundo para coisa. Aí o plano dele é bem caro, mas também ele é bem preciso, a chance de falhar é bem baixa. E os preparativos foi o seguinte, eu comecei com uma campanha no Catarse, né, que é um site de financiamento coletivo, para quem não sabe, e eu abri essa campanha baseado em umas postagens que eu tinha feito antes. Eu perguntei na página, olha, a gente tem um sonho de lançar um balão para a estratosfera, aproximadamente entre 28 e 32 quilômetros de altitude. Era mais ou menos o que eu almejava chegar. Legal. Aí a galera falou, a gente apoia. Ele inclusive o Rogério dizia que ia apoiar e tudo mais. Criei a campanha no Catarse, assim, menos de um mês. Arrecadamos o que era estipulado na época, né? Porque eu fiz o cálculo, enfim, os preços mudam, principalmente do gás hélio é bem volátil, o preço dele. Na época deu um pouco mais de R$5.000. O financiamento conseguiu atingir os R$5.000 em menos de um mês. A gente conseguiu fechar a campanha. Inclusive, ultrapassou o valor, né? Que depois, né, se viu para cobrir outras coisas, porque realmente o preço das coisas aumenta. Foi mudando, né? Aumenta. Inclusive, deixa aqui, ó. Eu trouxe comigo a câmera que foi para a estratosfera. Tá aí, aqui. Ó, que maneiro. Essa aqui é uma das câmeras que foram 2, para ter uma redundância. E essa aqui é uma Action Cam. Por que eu envio esse tipo de câmera? Porque ela é leve, consegue gravar em altíssima qualidade por um longo período de tempo e, enfim, é confiável. Leve principalmente porque quando a gente vai levar alguma coisa para a estratosfera, quanto mais massa a gente coloca na sonda, mais caro fica o projeto.
né? Mais caro e menos alto. Você sentiu na pele o que os caras que lançam foguete sentem, né? Sim, pois é. Quero levar mais peso, então tem que ter mais combustível. O caro é o combustível, né? Pois é. E Exato. é o seguinte, quando a gente vai lançar uma coisa para o espaço, cada quilo ali conta, né, Sérgio? Exato. Cada grama, na verdade, Cada né? grama, ó, mais específico ainda, cada grama, exatamente. E na sonda é a mesma coisa. Se eu quisesse acrescentar mais uma câmera, ia ter mais gás hélio, ia sair mais caro e ia chegar menos alto. Porque quanto mais gás a gente coloca no balão, mais ele infla aqui na superfície e quando chega lá, pela falta de pressão atmosférica, ele já está inchado demais e rompe, né? Antes da hora. Né? E, enfim, tudo isso aliado fez a gente criar o projeto, né? O projeto NAUS, que é o projeto ligado ao projeto Mistério do Espaço, né? E tudo mais. Legal. E o projeto NAUS ele foi inspirado numa estrela. Né? Eu coloquei esse nome no projeto. Tem toda uma historinha lá no site do projeto, que é o seguinte: tem uma estrela chamada NAUS, né? No céu noturno, que a linha espectral dela indica que ela tem muito hélio. E o que abastece o balão? É o hélio, né? É hélio. Legal. Então eu uni aí o útil ao agradável e coloquei o nome do projeto de NAUS. E, enfim, deu tudo certo. Aí você foi atrás do balão em si, do gás, e o payload lá. E a carga ia ser o quê? Que você tinha pensado sempre? A carga, no primeiro momento, a gente estava até considerando levar alguns instrumentos, tipo para medir temperatura, para medir pressão. Só que aí começou a ficar meio que complexo demais para a primeira missão, que eu nem sabia que ia dar certo. Ia dar certo. Eu poderia perder aí mais alguns milhares de reais. E se não desse certo, né, ia tudo por água abaixo. Então eu resolvi fazer a primeira missão, a sonda 1, apenas com o objetivo fotográfico, objetivo de filmar. Né? A gente levou 2 câmeras como uma forma de redundância. Dentro da caixa tinha o seguinte: 2 câmeras, uma GoPro e uma câmera Xiaomi, né, como eu falei lá no vídeo, para ter essa redundância. Tem também um power bank, né, uma bateria para alimentar essas 2 câmeras. Apesar da bateria das câmeras aguentarem, é bom ter uma redundância, né? O GPS dentro, um Spot, que é um dos melhores GPS assim, do mundo. O plano dele é até assim, caro de verdade. Só para, assim, tirando o aparelho, só o plano pode chegar a R$1.000, plano anual. Só o plano, sem contar o aparelhozinho. Aí o pessoal vai perguntar assim: por que você mandou esse GPS? Por que não mandou o seu celular dentro do balão? Porque o celular, ele depende de sinal da operadora para mandar as coordenadas, né? Já o GPS, o Spot, não. É 100% independente. Se ele cair num lugar que não tem sinal, não tem rede de celular, ele vai enviar para o satélite e o satélite vai enviar para a internet. Né? Faz essa intermediação. Não depende da internet em si. Sim, claro. Entendeu? É que isso é uma coisa que o pessoal não... O GPS em si, né? Ele não precisa da internet, né? Não. O que a gente precisa da internet são os serviços que a gente usa para isso, né? Seja o Google Maps, por exemplo, o Waze, né, e tal. Esses precisam da internet, mas o GPS não, aquele aparelhinho ele vai, né? Até porque o Waze a gente usa, né, o Google Maps, enfim, para se deslocar para um lugar definido. Exato. O balão não. É onde o vento levar ele, né? E aí, essa é uma outra coisa também. E esse estudo da meteorologia aí? Porque aí você tinha que escolher também o dia de lançar, né? Ou a época do ano e tudo. Aí Sim. como que foi? A gente escolheu a época do ano que os ventos corriam, né, de leste para oeste aproximadamente, ou mais ao norte ali. Porque se fosse ao contrário, a sonda poderia ir para o oceano. Né? Aí você ia perder, não ia resgatar. E eu moro relativamente perto, né, entre aspas, assim, do oceano. 170 quilômetros, se você traçar uma linha. É nós aqui também. E assim, a mesma coisa. Eu já vi sondas desse tipo percorrendo em 200 quilômetros. Então tinha essa possibilidade de realmente cair no oceano. Então, e uma preocupação sempre foi resgatar, né? Sim, porque senão não ia ter vídeo, o projeto ia perder todo o dinheiro investido e tudo mais no projeto. Então, o objetivo era claro, tinha que resgatar sim ou não. Tanto que uma redundância ao GPS foi colocar no topo da caixa assim, uma mensagem com o número de telefone. É difícil, assim, eu até imagino que talvez nem todo mundo tenha a boa fé de achar e devolver, mas é melhor do que nada, né? Não, com certeza. Não, e o mais legal de tudo isso aí, você, tá vendo, pessoal? Ele contando, tem muita coisa, né, cara, que a gente vê com a realidade, né? De até uma missão espacial, né? Porque assim, igual você falou assim, não, na primeira, vamos mandar só a câmera, cara. Aí, às vezes, os caras falam assim, pô, mandaram lá milhões, só com uma câmera. Cara, porque você não conhece o que vai acontecer, né? É isso. Manda primeiro uma câmera, depois você vai deixando a sua missão. Entende o ambiente Isso. para depois deixar a coisa mais complexa.
Agora, um projeto de balão futuro, que esse aqui é só o primeiro, só foi Não, pra pera aí, testar. que nós vamos chegar no futuro. Né? Aí você Bora. fez o estudo lá, para lançar na época certa, né? Uhum. E a questão de chuva, essas coisas também? Você fez um Se chovesse, ia ser cancelado. Mas o tempo... scrub. Scrub, exatamente. Beleza. Perfeito. Basicamente olhar a previsão meteorológica do dia. Usar sites mais confiáveis, que tem um cálculo melhor de previsão, um acerto melhor. E no dia indicava que ia ser parcialmente nublado, mas não ia chover, né? Mas, e o jet enfim, stream, aquelas coisas também preocupavam vocês. sim, e inclusive tem a possibilidade de ter pegado uma. Ter pegado uma, porque ela fez uma curva imensa. Quando chegou a uma certa altitude, ela fez uma curva. Se o GPS foi 100% preciso mesmo, ela saiu de um ponto a outro, tipo assim, quase 100 km em, assim, poucos minutos. Foi, assim, bastante rápido, né? Assim, poucos minutos em relação se ela fosse na velocidade que ela se deslocava, né? Mas, enfim, foi desse jeito. Que bom que deu certo, né? Senão o vídeo não tinha... Aí vocês foram lá e foram lançar, né? Aí para lançar... basicamente o que? Leva o hélio ali na hora, enche. Isso. Lá na cidade, eu dei muita sorte que tinha um rapaz lá que trabalhava com ele. Caramba, que Trabalhava sorte com mesmo, ele cara. pra encher balão de festa. Balão de festa? Isso. Aí eu entrei em contato... Trabalhava no parquinho, lá na praça da cidade. Aí você me dá esses tanques de hélio aqui. Pois é. Aí ele tinha esses tanques de hélio. Eu fui na oficina dele pra ver né, todo o cilindro ali. E quando eu cheguei lá, ele até deixou testar o hélio, porque eu sempre tive aquela curiosidade de respirar ele pra a voz sair... Pra falar diferente, a voz sair né? fina, exatamente. E ele também foi muito imprescindível, porque teria sido bem mais difícil se eu tivesse, né, contactado uma empresa mais, digamos, maior. Porque eu seria uma pessoa física tentando conseguir 4 metros cúbicos de hélio. Entendi. Entendeu? Seria uma pequena qualidade. E ele já conseguia. Pra você, ele já tinha os contatos e tudo. Legal. Foi bem, bem bacana. Inclusive, ele foi levar lá, me ajudou a encher e tudo. Legal. Porque tinha que ter toda uma equipe ali. Tem toda uma logística, né? Não é só pegar... Porque um balão de festa, você chega ali no cilindro, Claro. conecta e enche. O balão de gás hélio, não. Como que é? A gente tem um aparato lá. Não tem um nome pra isso, né? Tá. É um inflador, digamos bom. assim. Vamos chamar de inflador. Beleza. Foi até o Bruno que me enviou, o dele que ele usou no projeto. Ele me enviou. É um tubo de PVC conectado a uma mangueira. E na outra ponta da mangueira tem uma rosca que encaixa perfeitamente no cilindro, na entrada do cilindro. Então, a mangueira faz essa intermediação. Em vez de você conectar o pescoço do balão, que tem 13 centímetros, é gigantesco assim o balão, o pescoço, você conecta o inflador ali, passa algumas fitas Hellerman, que algumas pessoas chamam de enforca-gato também, e abre o cilindro e espera encher. Agora, como pode me perguntar, como é que eu sei a hora de parar? Exato. Tem a possibilidade de ter um medidor, né, de ter ali o medidor certinho pra gente saber quantos metros cúbicos de hélio já foram colocados ali, só que eu fiquei sabendo que aquilo ali não é muito preciso. Aí o Bruno me ensinou uma técnica muito Porque ele bacana. podia explodir na hora que você estava enchendo. É igual balão de festa mesmo, né? Sim, poderia ser até encher demais e tudo mais, não tinha como saber. E tem a questão, uma coisa que a gente pode falar logo mais é sobre a velocidade. Sim. Que tem isso também. Vamos chegar lá. A quantidade de hélio influencia nisso. Então, a gente pegou esse inflador, conecta no pescoço do balão, tem tudo isso no vídeo, e abre. Aí a técnica é o seguinte, tinha uma argolinha que a gente colocou no inflador. E essa argolinha a gente colocou uma corda numa garrafa de água. Cada litro de água pesa aproximadamente 1 quilo, certo? Então, a gente colocou a massa da sonda como se fosse simulando uma sonda ali nessa garrafa de água e amarrou. Certo. Quando o balão levantasse, aquele X número de litros de água, que corresponde à massa total da sonda, poderia fechar o cilindro que estava cheio. Chegou no lugar certo. Estava cheio. Entendi. Entendeu? Foi uma solução, assim, incrível. Porque não... Fizeram, é um nanômetro, né, que chama, né? É nanômetro? Manual, né? É, de pressão, né? Tava medindo a pressão de uma maneira diferente, né? Não é barômetro? Não É. sei. É barômetro, né? Enfim, só sei que deu muito certo. Quando eu ainda tinha dúvidas. Quando eu vi levantar, mas eu pensei, será que isso vai levantar mesmo? Eu pensava assim, os cálculos estavam tudo certinho, tudo, né? Levantou aquela massa, porque não tinha por que não levantar a massa da sonda, né? Beleza. Aí Mas foi lá e fecha o tanque. Aí fechou o tanque, aí o primeiro passo, e aí vem uma parte interessante, que eu fiz um treinamento com a galera lá.
os meus primos, Romilson, Tarcísio, que foram os principais ali que estavam junto comigo, Giovanni também, que era a equipe de terra ali. Que era a galera que estava ali me ajudando a encher o balão e tudo. Porque uma pessoa só não daria, né? Claro. Aí eu fiz um treinamento com eles. Uns 2 dias antes, assim, a gente foi lá, a gente vai fazer isso primeiro, tal, depois a gente vai fazer isso. Todo um processo. E qual era esse processo? Depois que a gente enchesse o balão, a gente não ia tirar as fitas Hellerman de vez. Porque senão ele poderia, né, soltar no ar e perder quase R$ 3.000 de hélio solto na atmosfera. Isso seria um desastre. E a atmosfera não precisa, né? Pois é. O objetivo era usar no projeto. Uhum. Aí, o treinamento era o seguinte, a gente pegava, deixava uma sobra no pescoço do balão, uma sobra boa, de, enfim, praticamente metade. Amarrava um nó com a cordinha, uma cordinha que aguentava até 40 quilos, tem que ser bem resistente mesmo para aguentar o tranco. E quando a gente dá esse nó, aí a gente pode ir soltando os enforca-gatos, as fitas Hellerman, e aí a gente começa a dar mais nós no pescoço do balão, dobra ele, passa silver tape, que silver tape é um tipo de fita muito resistente, e tem uma coisa muito interessante que eu preciso contar aqui depois sobre isso, que aí depois a gente passa, a silver tape passa uma fita Hellerman de novo, para garantir, bem pressionado, e depois mais um nó na corda, pronto, não vai soltar. Eu tenho o pescoço do balão lá até hoje. Eu nem me arrisco a desatar aquele nó ali. Não tem como. Mas aí isso aí você aprendeu como? Com esses caras aí? Ou isso aí foi testando e vendo? Sim, como que ia fazer? Teve inspiração deles também, porque o Bruno, a gente marcou pelo menos umas 3 reuniões antes, pelo Zoom, pra gente... Pra ele mostrar como que ele fazia. Como é que ele fazia, Entendi. Exatamente. O nó, o tipo de nó, ele me ensinou vários tipos de nó lá pra fazer isso. E foi sensacional, de verdade. Toda essa aula que ele me deu, basicamente. E foi imprescindível, né? Pra dar certo. Entendi. Se não fosse isso, não teria dado certo, porque tinha muito... Pense numa coisa que tinha coisa pra dar errado. É igual o lançamento, por isso que eu falo, é um paralelo muito legal com lançar foguete, né, cara? Tem tudo pra dar errado, né? E aí tem algumas chances pra dar certo. Por exemplo, o que poderia dar errado? No enchimento do balão. Ele se soltar do bocal, ali, né, do inflador, e perder todo o hélio. O balão, e sair igual aquele balão de festa quando ele solta, né? Sai louco. Aí, a segunda possibilidade, né, era no momento do lançamento do nó desatar, poderia ter, né, essa possibilidade, mas como a gente fez todo o processo, né, feito ali, bonitinho, não tinha essa preocupação, pelo menos. Quanto à sonda, a gente poderia ter sucesso na missão, mas as imagens poderiam não gravar. Foi por isso que eu optei por levar 2 câmeras, não só uma. Certo. E isso foi muito importante, porque se eu tivesse levado só uma GoPro da vida, eu teria perdido o pouso. Porque a GoPro, ela parou de gravar 25 minutos aproximadamente, 20 minutos por aí, antes de pousar. Olha só. E o que restou foi a câmera secundária, a Xiaomi, que estava filmando ali o evento. O momento. Outro aprendizado, né? Tem Até que ter hoje, redundância em tudo. Pois é, até hoje eu não sei o que deu naquela GoPro, que ela parou de gravar simplesmente, e o áudio da câmera pegou ela bipando na sonda. Deu bip, assim. Entendi. Que é o bip quando ela para de gravar. Não sei se foi erro do cartão de memória, se foi temperatura, não sei. Até hoje não descobri. Mas pode ter sido temperatura, porque quando a GoPro ela superaquece, ela tem esse sistema de segurança que, enfim, né, acaba desligando ela. E nos testes em solo, que eu fiz assim uns 10 testes diferentes, coloquei até a sonda dentro da geladeira para simular o ambiente lá em cima. Elas funcionaram muito bem. A GoPro desligou pelo menos umas 2 vezes. Era esperado que isso podia acontecer. Entendi. Aí você já, vamos pôr uma outra câmera aqui para garantir. Sim. Não, tá show de bola. E aí o que você faz? Na hora de soltar, você liga as câmeras. Liga as câmeras e eu estipulei o tempo de 5 minutos para aproveitar o máximo de espaço do cartão possível. Porque a câmera ela ia gravando, eu optei por colocar em Full HD 60 frames por segundo. Por quê? Teve até isso, eu pensei até nisso. Porque se eu colocasse 30, a vertigem do giro da câmera ia ser horrível. Eu já vi vários vídeos da galera soltando balão a 30 fps e a gente fica até zonzo. Entendeu? Entendi. E a 60, a gente tem um dobro de quadros. Então isso aí dá mais uma, né? Suavizada na imagem. Então eu optei por colocar em Full HD 60 fps, de 60 frames por segundo, ou seja, a câmera estava tirando 60 fotos por segundo, com a galera que não está por dentro desses termos.
E deu certo. Mas tinha essa preocupação do cartão de memória acabar na metade do caminho. Eu tava usando um cartão de memória muito grande, 64 GB, era mais do que espaço suficiente para filmar, assim, quase 4 horas de vídeo. A missão só durou 2 horas e 30, então tinha sido Caramba, dobro. durou bastante, cara. Mas em comparação ao espaço do cartão, claro. Teve uma boa folga aí. E foi isso, né? Poderia dar errado. E foi a que altura que ele chegou? 32 mil metros. Aí, ó, 32 quilômetros de altura. Ou seja, deu pra ver que a Terra é redonda.